queria que você observasse o que eu estou querendo trabalhar aqui e, e fosse raciocinando comigo, porque eu vou te levar a várias situações para que cada um tenha a oportunidade, se já teve, rever eu que escolhi onde nascer e quem seriam meus pais. Isso tem sentido para mim ou não? Nunca pensei, já pensei, não concluí nada. Bom, quando às vezes eu falo em espiritualidade, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: espiritualidade não necessariamente precisa estar ligada à religião, mas sim a nossas atitudes e ao sentido que damos à vida. Então, de acordo com como cada um pensa a respeito da vida, é um tipo de espiritualidade. Então, é, eu vou te convidar para refletir sobre isso. Eu já projetei isso, mas eu acho muito importante que a gente reveja isso. Espiritualidade e saúde. Pesquisas mostram que práticas espirituais podem trazer benefícios para a saúde física e mental, como redução do estresse e ansiedade, melhora o sistema imunológico, quer dizer, você fica mais resistente, maior resiliência emocional, maior controle emocional das coisas, fortalecimento do sentido de propósito e esperança. Então, se você pratica espiritualidade, a tua chance de melhorar nessas áreas é bastante grande. Eu coloquei aqui uma coisa que eu já mostrei para vocês. A medicina vem abrindo seus braços para a espiritualidade. A fé não substitui remédios, mas, ao que tudo indica, pode somar forças à reabilitação do organismo. Então, quer dizer, se você pratica alguma coisa de espiritualidade, o seu organismo fica mais com chance de melhorar, de crescer. As práticas espirituais que a gente chama a atenção, eu coloquei aqui para que a gente se recorde bem disso. Meditação, também dita mindfulness. Quando a gente procura melhorar a autoconsciência no momento presente, então isso aqui não deixa de ser uma prática espiritual. Oração ou contemplação? Não sei qual delas você gosta. Você gosta de contemplar sobre algum tema, alguma figura? Conectar-se com o divino ou a própria essência, a sua própria essência, né? Conexão com a natureza. Quando você começar a observar a natureza, se projetar nela, isso também é uma prática espiritual que vai te ajudar. Serviço ao próximo. Então, quando você se dispõe a ajudar os seus próximos, você está fazendo uma prática espiritual. Estudo filosófico ou reflexivo. Quando você lê um texto, procura interpretar, lê um texto, depois entra em nível e vai refletir sobre ele. Isso é o que nos ajuda a melhorar as condições da nossa vida. Então, quando você lembrar de práticas espirituais, lembrar quais delas você tem se dedicado, qual delas você poderia se dedicar. Então, eu quero relembrar você que a gente tem ciclos de vida, não é só nós, a natureza toda. Então, o que é um ciclo de vida para você? Eu coloquei um resuminho aqui que diz assim: um ciclo de vida é como as coisas vivas crescem e mudam durante diferentes estágios de sua vida. Então, isso é um ciclo de vida, que nasce e morre. Tudo que acontece no meio
faz parte do ciclo de vida. Então, o ser humano, nós temos o nosso ciclo, criança até chegar à velhice. Então, o importante é que a gente tenha uma ideia que esse é o ciclo humano. Agora, lembrar que na natureza esse ciclo também existe e a gente pode observar, a gente pode analisar em que fase está. Então, isso nos ajuda também quando você procura nas plantas, nos animais, o ciclo de vida deles e querer procurar entender isso. Eu gosto de lembrar essa afirmação do professor Morrison, porque ela mexe comigo e eu espero que você pense a respeito. E a gente não tem evolução suficiente para entender tudo, mas eu gosto dessa afirmação. É evidente e racional que uma inteligência matemática e superior estabeleceu e providenciou as coisas de vida para o planeta Terra. Então, não foi ao acaso. Então, os maiores professores, os maiores pesquisadores do mundo fazem afirmação do tipo. Então, eu acho que nós aqui, quietinhos no nosso canto, podemos, de repente, refletir também um pouquinho sobre isso. E eu quero que você realmente reflita comigo numa coisa que eu vou, mais no final, chamar a atenção. Então, é lógico que nós pertencemos a grupos que formam espiritualidade e elas têm nomes diferentes. Eu separei as três primeiras aqui, é, que chama a atenção. O teísta, aquele que acredita em mais de um Deus. O deísta, aquele que acredita num Deus. E o que não acredita em nada. Então, vamos só recordar esses conceitos para que a gente fixe essa ideia. Teísmo, teísta, aquele que crê em Deus ou deuses. Bom, então, a maioria dos seres humanos que a gente conversa são teístas, tá? É, aí tem também o deísmo, o deísta. O deísta é aquele que está inclinado a afirmar que existe Deus. Ele acredita e não acredita, mas ele acha que existe Deus. E a interpretação de Deus pode variar para cada um que você conversar. Então, é, a minha visão de Deus é assim, a tua visão como é, e a maioria de nós somos deístas. Pode ter certeza que cada um de nós tem uma interpretação diferente disso. Mas a única coisa que eu procuro evitar até de me relacionar é com ateu, porque o ateu morreu, acaba. Então, ele usa o que tem. A lei do mais forte, a lei da troca, a lei da parceria. Então, para ele só existe isso. Então, é difícil a gente conviver com um ateu. Agora, eu escrevi uma coisa aqui e quero que você reflita sobre isso de novo. Tudo que penso que sei não é tudo que se pode saber. Precisamos nos desenvolver. E a gente vai conversar sobre isso na sequência. Precisamos nos desenvolver. Isso aqui tem que estar sempre na nossa cabeça que nós precisamos é disso. É, será que eu posso entender quem é Deus? Será que eu já me desenvolvi o suficiente? Quando você olha para os animais, você vê, por exemplo, uma galinha no quintal, você vê um cachorro. Eles se comportam diferente quando você fala com eles, quando você vai tratar. Então, observe que os animais também têm níveis diferentes dos nossos. Então, nós, será que vamos poder um dia entender quem é Deus? O universo existe, a ciência diz. Logo tem uma causa. Essa causa é a que nós chamamos de Deus.
Não temos condições de é, é, explicar, afirmar, tá? É, e se você duvidar da existência de Deus, você nega que todo efeito tem uma causa e que o nada pode fazer alguma coisa. Será que o nada pode fazer alguma coisa? Nada, nada, o vazio. Bom, então essas coisas fazem a gente pensar. Agora, eu quero dar o meu ponto de vista para chamar a sua atenção. Procuro usar a imaginação agora, procure usar a sua. Posso imaginar uma luz que envolve tudo. Será que é possível eu imaginar uma luz que seria essa consciência que envolve tudo? Aí eu te faço uma pergunta e é aqui que eu vou querer que você reflita um pouco mais. De onde eu vim? Eu não sei direito quem é Deus. Dizem que eu sou uma centelha. Será que podemos usar a imaginação para nos ajudar? De onde eu vim? Então, se você imaginar um ser que está em tudo, né, que participa de tudo, aí, para responder essa pergunta de onde eu vim, você sabe que você foi formado por um espermatozoide e um óvulo. Quando esses dois se encontram, formam um campo. Esse campo acaba acontecendo uma coisa quando esse campo é formado. Uma centelha desse todo entra nesse corpo. É a nossa centelha. Veja como eu procurei transmitir isso para você. Então, quando tem um espermatozoide e um óvulo, eles se juntam, formam um campo de energia aqui. E esse campo de energia atrai uma centelha, que é a chamada centelha divina que nos torna semelhantes ao Criador. Então, essa é uma ideia que me veio depois de refletir muito tempo e eu procurei transformá-la numa imagem para te ajudar a pensar. Aí você pode refletir sobre a reencarnação. Ah, Júlio, eu não acredito em reencarnação. Não, não precisa acreditar. Eu só quero que você observe essa ideia. Então, se de repente nós pudermos reencarnar, então tem duas pessoas juntas. De repente, um espírito fica observando e tem vidente que enxerga isso. Tem pessoas que desenvolvem habilidade e enxergam quem está próximo de você. Mas essa é uma ideia. Então, o que acontece? Quando tem dois que estão, digamos, enamorados, de repente tem um espírito que fica observando. Quando isso vai acontecer, o espermatozoide se junta com o óvulo, antes da centelha chegar, esse espírito assume. Isso é o que se chama de reencarnação. Então, primeiro o espírito fica observando. No anterior não tinha espírito nenhum, foi a centelha que entrou ali. Quando tem alguém observando à espera desse campo, quando surge esse campo, ele entra antes da centelha. E aí que se dá o que a gente chama de reencarnação. Eu quero que você pense sobre isso. E aí eu vou voltar daqui a pouco nisso, mas eu quero que cada um pense um pouquinho. Quanto cada um pode desenvolver-se? Até quanto você acha que eu vou crescer, vou evoluir, até entender o quê? Será que um dia eu vou entender e tenho que entender? A gente relembra o fato da parte do corpo. Então, o corpo, há 2 milhões de anos atrás, era parecido com um macaco. Hoje é uma coisa mais bonitinha, tá?
Então, nós conhecemos essa evolução física. Quando a gente se observa e observa a natureza, a gente pode observar que no nosso estágio, semelhante ao nosso estágio, tem outros animais que têm isso. Eu gosto muito e falo sempre da borboleta. Então a borboleta sai do óvulo, tem a larva, tem a polpa e depois sai uma borboleta. E essa borboleta pode viajar muito. E tem um outro também, que é o sapo. Então tem os ovos, daqui a pouco tem um girino, daqui a pouco tem um girino com pernas, daqui a pouco tem um sapo jovem, e daqui a pouco fica um sapo cascudo cantando o tempo todo lá na lagoa. Então, agora, uma coisa é interessante, a borboleta, depois que ela se transforma, ela procura novos horizontes até encontrar novas borboletas e continuar. Agora, o sapo não. O sapo fica na lagoa, não sai e morre ali. Tá? É porque ele adora ser sapo. Eu mostrei para vocês, e quero relembrar, que é possível essa caminhada a gente fazer um gráfico na curva de Gauss. Então, tem o nascimento, a infância, a adolescência, a realização, quando a gente começa a constatar, a reavaliação de como foi a vida, e depois a gente tem um voo, né? Tem se desliga do físico. Isso é o que acontece com a grande maioria. O sapo, se jogado nessa curva, ao invés do voo, tem o sapo cascudo. A borboleta, quando jogada nessa curva, quando ela chega, digamos, naquilo que nós vamos para o voo, ela forma um casulo de novo. E depois desse casulo, ela sai para o voo, mas um voo com continuidade para evoluir a sua espécie, para se acasalar com outras borboletas. Então, é uma coisa curiosa para a gente pensar. O que eu considero importante refletir? E o que virá depois? A gente sabe que na saída é um voo, é o que todo mundo relata, né? A gente sabe que o fim inevitável é o suave voo. Agora, e o que virá depois? Então, eu quero que você preste atenção nessas orientações que eu vou dar para você pensar. 3 perguntas que ajudam a organizar nossos propósitos. O que quero experimentar? Como quero evoluir ou crescer? Como quero contribuir? Procure pensar nessas perguntas e outras que você achar conveniente. Eu deixei 3 aqui. O que quer experimentar? O que você gostaria de ter experimentado nessa vida que você não conseguiu e que você gostaria de experimentar? Como eu quero evoluir ou crescer? O que eu quero evoluir, crescer, entendendo o quê? Como eu quero contribuir? O que eu posso fazer para ajudar os meus? Aí eu te faço uma pergunta: quais os tipos de desenvolvimento humano que você conhece? Então, eu quero que você preste atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Então, a nossa formação, o nosso ser, como é que ele é formado? Ele tem uma parte material e tem uma parte energética, um corpo energético. Na junção da parte material com a parte energética, a gente forma 2 coisas: o emocional e o mental. Preste atenção que o energético tem a ver com o emocional e o material tem a ver com o mental.
guarde isso porque eu vou precisar disso. Quando a gente tem a nossa formação, a ciência diz que nós herdamos da mãe o DNA mitocondrial, energia celular e as emoções. Então, a gente, no mitocondrial, a gente herda da mãe, e não do pai, da mãe. Então, procure ficar ligado nisso. Eu já li isso para você e vou ler de novo. Isso me dá uma certa segurança em fazer certas coisas. Mantenha-se equilibrado. É uma coisa que todos nós queremos. Eu quero estar equilibrado. Quero. Então, você tem um corpo espiritual, um corpo mental, um corpo emocional e um corpo físico. E você deve manter pelo menos esses 4 corpos fortes, puros e saudáveis. Ô, Júlio, e como é que eu vou fazer isso? Veja a dica. Trabalhe seu corpo físico. Quando você cuida do físico, faz caminhada, faz academia, faz. Quando cuida da alimentação, você está cuidando do mental também. Então, se você quer cuidar do seu mental, cuide do seu físico. Se você quer cuidar do seu emocional, cuide do espiritual. Nós vimos quais são as práticas que ajudam no espiritual. Reflexão, meditação, ajudar. Tá? Então, quando você cuida do espiritual, você está cuidando também do seu emocional. Então, você consegue equilibrar-se melhor quando você observa isso. Preste atenção. Então, eu quero cuidar do mental, então cuide do físico. Eu quero melhorar meu emocional, estou meio descontrolado. O que eu faço? Cuide daquilo que você chama de espiritual. Desenvolvimento humano. O que é que precisamos entender? Preste bem atenção nisso. Isso é importante. Então, nós falamos que tem uma parte material e uma parte de energia, não falamos? Nós falamos também que essa parte material ela vem do pai e da mãe. Tem uma parte que vem mais da mãe, mas também tem uma grande parte do pai aqui. Então, é importante que você saiba que seu físico você herdou do seu pai e da sua mãe. E agora, essa parte de energia. A primeira vez que eu vim nesse mundo, se essa não é a primeira ou é a primeira, de onde eu vim? A primeira vez. De onde eu vim? Será que eu teria como me responder? Eu vou mostrar para vocês qual foi a resposta que veio para mim. Será que tem que ser a mesma para você? Não obrigatoriamente, mas preste atenção que tipo de pergunta você pode se fazer, ou por sonhos, ou durante as meditações, você pode ter essas respostas do seu tamanho. Tá? Então você sabe que o físico veio do pai e da mãe. Essa parte energética pode ser a primeira vez e pode não ser, pode ser reencarnação. Ô Júlio, às vezes eu lembro de coisas que eu nunca fiz dessa vida. Então preste atenção. Dê uma olhada nos sonhos que às vezes você lembra e que você de repente vai sonhar com coisas que você não conheceu nessa vida. Então, pense, dê uma olhada. Eu gosto de chamar atenção para isso aqui. Quer dizer, eu hoje, eu tenho uma parte consciente, eu tenho uma parte subconsciente e eu tenho um inconsciente. Cada um deles tem um tamanho diferente para cada um de nós. Esse é o nosso tamanho. Agora, será que eu sempre fui assim? Como eu era quando nasci? Na primeira infância, o que tinha basicamente em mim? Inconsciente. E eu comecei a desenvolver o consciente. Aí veio todo o meu desenvolvimento físico, intelectual, espiritual, e aí eu me tornei um adulto.
Quando adulto, o que aconteceu? Esse consciente que era pequeníssimo lá na infância, agora é maior que todos. E o inconsciente, que era o maior, agora não é obrigatoriamente o maior, além dessa nossa parte de subconsciente. Então, se a gente refletir sobre isso, é importante para a gente analisar o desenvolvimento que a gente tem. E eu gosto de lembrar o seguinte: tem alguns comportamentos que ajudam e tem outros que atrapalham o nosso desenvolvimento. E os dois principais são esses: disciplina e medo. Eu não sei o que é disciplina para você, eu não sei o que é medo para você, mas disciplina para mim é a capacidade de cumprir os compromissos próprios. Então, você é uma pessoa que fala uma coisa e cumpre. Quer dizer, você assume compromisso e cumpre. Então, eu sou uma pessoa disciplinada. Não, eu vivo furando. Tem que tomar cuidado. E o medo? Ah, Júlio, eu tenho medo de uma série de coisas. Eu considero isso. Medo é falta de conhecimento. Então, se você tem medo de um assunto, procure ler, se informar, conversar, e você vai ver que o medo vai fugir. Então, se você melhorar o conhecimento naquilo que você tem medo, é, vai mudar muita coisa. No desenvolvimento, a gente tem despertadores. Eu vou chamar atenção para eles daqui a pouco. Aceleradores e bloqueadores. Quando você pensa nessas coisas que eu estou falando, quem que você considera despertador? Quem que você considera acelerador? Quem que você considera bloqueador? Então, por exemplo, eu tenho certeza que com quem você aprendeu o dom, você consideraria alguém que foi um acelerador do seu desenvolvimento. Alguém que te convidou para uma coisa, te despertou, te contou um caso. E aquelas pessoas que te desmotivaram, são os bloqueadores. Então, eu chamei a atenção aqui para despertadores, modelos, pessoas que você gosta. Normalmente, quando você observa as pessoas que você gosta, você quer desenvolver em você coisas que você gosta nelas. Quando você teve boas orientações, quando você fez reflexões, ou foi orientado para fazer reflexões, então esses são os grandes despertadores do nosso desenvolvimento. Os aceleradores, eu não sei o que você considerou acelerador para você, mas os comportamentos que você tem, eles podem ser aceleradores. Então, se você tiver comportamentos adequados, vai acelerar o seu desenvolvimento. Pode ser físico, mental e espiritual. Esses comportamentos te levam a melhorar a qualidade do seu desenvolvimento. E os bloqueadores? Eu acho que você tem consciência disso. Acomodação, quando você recebeu más orientações, e depende muito do sistema de crença que você adotou ou te impuseram. Então, o sistema de crença normalmente é, deixa de fazer com que a gente experimente certas coisas. E então pode se tornar um bloqueador na sua vida. Tem que pensar. Gosto disso. O que nos molda são as convicções. Então, quando você acredita, está convicto que é aquilo, e você faz no máximo do seu sistema de crença, a gente chama isso de convicção. Então, isso vai moldar você diferente. A gente fala em inteligência, eu sempre falei, então tem uma inteligência espiritual. Quando você faz as suas experiências sobre aquelas coisas que nós falamos no início, ler, refletir, meditar, então você vai formando uma inteligência espiritual para responder para você quem sou eu.
Por que eu acordo todas as manhãs? Tem uma finalidade? Antes de levantar da cama, por que eu estou acordando mesmo? Né? Faça essas perguntas de vez em quando. Qual é o legado que eu vou deixar para os meus? Eu tenho pensado nisso? Qual é o meu propósito para o resto da minha vida? Então, são perguntas que automaticamente têm a ver com quem sou eu e vai melhorar a inteligência espiritual. E qual é a finalidade de melhorar a inteligência espiritual? É essa ideia aqui, ó. Eu tenho uma existência, eu tenho uma inteligência espiritual e eu tenho uma transcendência. Eu sei que eu vou ter um voo. E isso é certo, não tem coisa mais certa que isso. E a inteligência espiritual vem a facilitar isso aqui. A ilusão de pensarmos que sabemos. Ah, eu sei disso. Sabe mesmo? Então, lembre-se, tudo que sei sobre você é o que minha limitada percepção observou, ou que me disseram, ou o que você me disse. Quer dizer, na verdade, o que eu sei sobre você é o que você me disse, né? Alguma coisa a gente pode perceber, mas não é confiável ainda, pelo menos para muitos de nós. Eu, de vez em quando, gosto de lembrar disso. Num papo com os apóstolos, Cristo disse uma coisa que me marcou: não joguei vossas pérolas aos porcos. Quer dizer, ele está falando de seres humanos que têm comportamento de porcos. Para Cristo, com o nível de espiritualidade dele, eu fiquei me questionando quanto tempo, o que ele quis dizer com isso? Não joguei vossas pérolas aos porcos. E aí, a conclusão que eu cheguei é essa, que cada um de nós tem idades espirituais diferentes. Então, tem na infância que a gente se compara com um sapo. Quer dizer, eu gosto daquilo que faço e quero continuar fazendo o que eu faço. Tem uma fase que a gente chamaria de adolescência espiritual, que é aquela que eu consigo me imaginar saindo, indo ajudar os outros à distância, tal. Então, indo buscar ajuda. A fase adulta é quando realmente eu saio para ajudar, vou ajudar as outras pessoas, eu me sinto bem ajudando. E a maturidade espiritual é quando eu procuro orientar pessoas para que elas se libertem também. Então, eu considero assim, quer dizer, nós temos uma infância espiritual, nós temos uma adolescência que é o casulo, nós temos uma fase adulta que começamos a sair para ajudar e temos uma maturidade espiritual que nós procuramos orientar os outros. E aí eu coloquei aqui de novo, pergunta que pode ajudar a organizar nossa evolução. Quer dizer, eu estou pensando em crescer mais. Por que escolhi os pais que tenho nessa vida? Eu vou falar da minha experiência. Enquanto eu falar da minha experiência, você pensa na sua. Por que escolhi os pais que tenho nessa vida? Aí eu fui atrás da resposta disso. No meu caso, a resposta foi: quando eu era pequeno, minha mãe era parteira. E a gente morava no sítio e vinha gente de todo lado buscar a mamãe para ajudar uma criança a nascer. E ela ia com a maior boa vontade. Eu nunca vi mamãe dizer não. Deixava tudo, a família, e ia cuidar daquela criança que ia nascer. Eu achava muito lindo isso e eu queria ir junto com ela. Então, muitas vezes eu fui com minha mãe e aí ficava lá escutando o primeiro choro, tal. Bom, então eu acho que eu escolhi minha mãe porque ela era parteira.
E o que eu aprendi daí? Ser palestrante. Então, o mesmo papel de parteira que minha mãe fazia, eu procuro fazer como palestrante, ou em auditório, ou no computador. Quer dizer, essa entrega, esse desapego, essa sensação boa, eu acho que eu aprendi com a minha mãe, né? Eu sei que eu estou procurando melhorar e quero melhorar um pouco mais, mas então do meu pai, eu praticamente não copiei nada. Agora, da minha mãe, essa parte me marcou. Então, você dê uma olhada nos dois e veja qual deles te marcou. Eu acho importante você refletir sobre isso, pelo menos para a sua evolução. Dicas sobre a possibilidade do nosso retorno. Então, o que eu procurei para mim? Tá? Antes disso, eu contei já para vocês isso. Tem dois vídeos na internet que eu ouvi várias vezes e questionei e tal. Então, tem um menino de 5 anos que é regente de orquestra sem nunca ter estudado música. Eu fiquei pensando, imaginando, curtindo. E tem um outro que tem 7 anos e ele sabe tudo sobre Ayrton Senna, tudo. Até as conversas particulares dos médicos do Ayrton Senna, que eles não contaram para ninguém, se for perguntar para o menino, ele sabe. Então, quer dizer o seguinte, para a ciência, isso é reencarnação. Então, quer dizer, hoje existe essa possibilidade. E o que eu refleti sobre isso? Quanto mais evoluído e apegado for a pessoa, ela tende, ela tende a, a retornar com laços de memória. Quanto mais desenvolvida a pessoa, se apegada, ela vai retornar e vai trazer memória da vida anterior. Se a pessoa não for desenvolvida, eu acho que não vai trazer nada. Vai lembrar uma ou outra coisa lá de vez em quando, mas fazer isso aqui, que esses dois meninos fazem, é praticamente impossível. Mas é muito bom de a gente refletir, tá? Então, quando a gente é apegado a uma coisa, Ayrton Senna era apegado ao volante dele, tá? Ele reencarnou com memória. Esse, para ser um regente de orquestra, para ser um maestro, então tem que gostar muito e tem que ser muito desenvolvido. Então veja bem que esses dois casos aqui me levam a concluir isso. E você pense e um dia desse a gente pode discutir mais. O meu projeto para outras vidas, depois de toda essa reflexão que eu fiz para contar isso para vocês, em outra existência eu gostaria de saber mais. O que ficou faltando para mim? Veja lá, música. Eu até aprendi um pouquinho de violão, mas não aprendi música. Então eu acho que eu preciso e quero aprender música. Uma coisa que eu sou apaixonado e quero aprender é isso aqui, clarividência. É ver o que está acontecendo longe de você, tá? Então, essa parte aqui, o Júlio tem interesse. E é evidente que eu quero isso para ajudar mais. Então, cada um de vocês deve pensar o seguinte: qual é o seu projeto para outras vidas? Se você imaginar que vai ter outras vidas, o que você gostaria de saber mais do que você aprendeu nesta vida? Acrescente aqui embaixo, ó, tá? Pense a respeito aí. Se não for agora, deixe para você se responder depois. Agora, é importante que você faça isso, porque isso vai te dar uma direção, vai te permitir
pelo menos você escolher seu pai e sua mãe que te oriente para isso. Então, quando você faz um propósito, com certeza, se você tiver que reencarnar, você vai escolher seu pai ou sua mãe certo para te ajudar nessa parte. A gente, a gente fala tanto que somos feitos à imagem e semelhança. Você lembra do semelhante. Semelhante só muda de tamanho, mas a forma é a mesma. E eu já te fiz essa pergunta e você sabe qual é a resposta. A imaginação é o Deus em você. Então, quando você está criando essas coisas, essas possibilidades, você está usando o Deus em você. Então, use e abuse da sua imaginação para melhorar o seu desenvolvimento. E com isso, eu quero te agradecer e dizer que foi uma honra falar com você.